Oi para você que acompanha as redes sociais, o Diário de Iguaçu. Nós estamos direto da FETranslog, maior feira de transporte e logística do sul do Brasil, uma das maiores do Brasil e também da América Latina. E hoje nós estamos recebendo aqui uma das personalidades, duas personalidades mais esperadas, né? E destaques desse ano no mundo empresarial de Chapecó, Morgana e a Angelisa. Sejam muito bem-vindas. Morgana, que recebeu o título de empresária do ano de 2025 em Chapecó. Sejam muito bem-vindas, duas hoje aqui. Obrigada pela recepção. Então, todo mundo quer conhecer a empresa, quem é a Morgana, quem é a Angelisa. Vamos começar falando desse prêmio, Morgana. Era esperado? Nós sabíamos que estávamos na lista de votação, né? Eu comento com muitas pessoas, a gente recebeu muitas mensagens, muito elogio, muitas pessoas conhecem a empresa, muitas não conhecem, né? Mas aonde tu é? O que é a empresa? Porque eu não sou uma empresária que, talvez seja uma empresária que participo tanto aí dos núcleos, das associações, que estou tão pública aí na rua, né? Então, para mim, sim, foi uma surpresa. Eu fiquei bastante nervosa uns dias antes, quando eu soube que estava sendo votada. E a gente está lá muito no operacional, na empresa, e foi um prêmio extremamente gratificante. Eu acho que vem para realmente fortalecer. A mulher, ela tem uma sensibilidade, né? Uhum. E às vezes cair, eu brinco sempre com a minha filha, eu disse, me dá uns dias que eu já me reergo aí das cinzas, né? Então, às vezes a gente tá brocochô, o homem já consegue lidar um pouquinho melhor com as emoções, com os sentimentos, mas sim, o prêmio foi muito importante, foi uma honra muito grande, foi uma emoção muito grande, a gente ficou por vários dias aí recebendo as homenagens, né? Em muitos momentos aí chororô, chorava lá, né, que emotiva, porque realmente... Porque apareceram pessoas de todas as partes elogiando, né? Uhum. Que estávamos vibrando, estávamos torcendo, meu voto era teu, né? E isso que mais emocionou, legal. né? Porque a gente entendeu da torcida e vários clientes, amigos torcendo para que a Morgana levasse o troféu, né? E receber esse carinho, né, das pessoas. Esse carinho é muito bom. E relatando a história, né? Conheci a história de vocês e muitos comentam sobre a história da família. Eu soube a história do teu pai e da tua mãe lá atrás, depois eu soube da luta das tuas irmãs, da tua filha. Então, é um trabalho que a gente fez lá com a mãe, né? Porque o pai já faleceu fazem 22 anos, então a gente construiu junto com a mãe. Eram 5 mulheres trabalhando no negócio. No início, claro, que era eu, a minha mãe e a Angelisa, depois veio a Natália, minha filha, agora, por último, veio a Maria Eduarda. Então, tem aí toda essa história da mulher. Nossa, que incrível! Eu ia mesmo já pedir sobre isso, mas antes da gente entrar nessa história inspiradora, o que é a empresa de vocês? A Rezadori antes era Distre Oeste, então começou como uma representação comercial do meu pai e depois virou um atacado, uma distribuidora, né? Então começamos lá na garagem de casa e depois então a gente conta essa história, né? Mas é uma distribuidora, um atacado de materiais de construção desde 1994. Que legal. Vocês são em 3 irmãs? Nós somos em 3 de casa, 3 irmãs. 2 que trabalham ativamente no negócio e uma que é sócia e não atua no dia a dia lá. Vocês cresceram vendo o pai de vocês nessa representação? Inicialmente como representante, ajudando a passar pedido, a gente não pode contar que era por fax, né? Porque pelo correio, pelo fax, porque é a minha realidade, né? Mas assim... Não, mas o mundo evoluiu muito, né? Rapidamente. Rápido, né? Isso, né? Mas assim, a gente acompanhou desde então, assim, acompanhava os clientes, ele chegava, ele compartilhava com a gente, né? Vendi para fulano. O meu pai era uma pessoa muito amiga, assim, muito comercialmente muito bom, mas muito amigo dos clientes, então ele dividia as histórias pessoais dos clientes e a gente foi
entendendo o negócio e entendendo essa parte comercial como era importante, né? Legal. E esse sangue empreendedor, então, sempre correu na veia de vocês. Veio do pai e da mãe, porque a mãe também ficava ali nos bastidores, mas sempre incentivando e querendo empreender mais, querendo melhorar mais, querendo investir em algumas coisas. Então isso foi muito importante, porque o pai tinha um lado comercial muito forte e a mãe tinha o lado desse empreendedorismo, de querer abrir o próprio negócio. Então os dois foi uma junção, inclusive, né? A ideia dela. Ela queria montar, eles tinham um dinheirinho lá na época, ela queria montar um negócio para as filhas, para o futuro. E o meu pai ele tinha conhecimento, ele conhecia o produto, conhecia o comércio, conhecia, né? Tava mais na rua, ela sempre foi dona de casa. Então ela incentivava ele e depois também foi assim nos apoiando, né? Nossa, que incrível. Conta um pouco dessa história, então. Quando foi que ela precisou assumir com vocês esse negócio? No falecimento dele em 2003, né? Ele então atuava, ele largou a representação e ficou somente com o atacado e a gente ajudando ele ali, trabalhando junto, né? E começou na garagem de casa, então ele começou a comprar mercadoria, foi para a sala primeiramente, depois foi para a garagem, tiramos o carro e começamos ali, a sala virou escritório e assim foi crescendo, né? Até sair para uma sede alugada. Então ali teve toda a trajetória de nós viver intensamente o negócio, né? Aí foi esse iniciozinho, né? Daí eu trabalhava meio período, fui fazer uma faculdade totalmente fora da área e segui ali por 2 anos, eu segui outro caminho. E a Morgana desde o início estava no negócio, né? Eu atuei, quando ele faleceu, eu já auxiliava ele nas tarefas do atacado, que na época era pequeno, mas era só eu e ele. Daí nós fizemos a contratação do primeiro funcionário e logo em seguida ele faleceu. E 2 anos depois, daí eu contei um pouquinho da história lá, né, no palco. Sim. Seja, Elisa, vem pra cá que eu preciso de você. E a gente, né, foi prosperando e foi criando e crescendo a empresa. Tu era o braço direito do teu pai naquele momento. No início, sim. Nos primeiros momentos, sim. Nossa, que bacana. E vocês nunca pensaram em outra área? Isso era a vida de vocês, sempre foi? Eu sou muito apaixonada pelo que eu faço, né? Vou falar agora por mim, assim, eu nunca estudei para fazer aquilo, eu não tinha estudado administração, eu não tinha estudado para trabalhar naquela área, tanto que eu queria ir para outros horizontes aí, mas aí o negócio fez com que tu fosse ficando dentro de casa, dentro do negócio, foi crescendo, daí teve a morte do pai, daí, né, tu vai se envolvendo e vai trabalhando dentro do teu próprio negócio. Eu sempre fui muito apaixonada, muito fazedora, de querer fazer crescer, e vamos comprar mais, vamos vender sempre mais. Sempre mergulhamos muito no negócio, né? Vamos avançar no negócio, vamos né, ir fazendo um investimento, buscando uma nova representação, buscando uma nova marca. E sempre muito com a ajuda de várias pessoas que vieram vindo para dentro. Então, um funcionário, um consultor, o contador, os maridos, né, as pessoas da família, a própria irmã que não atua no negócio, mas sempre esteve aí como conselheira também. E vai se formando, né, aí, vai crescendo a empresa, né? E como é que foi sair da garagem? Como é que foi esse processo? Saiu da garagem para buscar um espaço maior. Isso, na verdade, totalmente fora da logística, porque eram 2 andares, né, mezaninos, ergonomicamente era terrível, né? Se separava mercadorias com caixas de mercado, né, com carrinhos de supermercado, mas nós sempre tivemos, como a Morgana ressaltou, equipes muito boas. Então a gente fala que desde o primeiro funcionário que nos ajudou lá a separar mercadoria, que veio da cidade do interior e que hoje está com a gente ainda, né? Depois de 30 anos ele está com a gente, mas atuando na forma de representante comercial. Então todas essas pessoas foram tão importantes comprando as nossas ideias, acreditando na gente. E a gente não sabia se ia dar certo, não sabia como seria.
Mas eu vejo que a Morgana sempre teve uma garra muito grande e sempre esse sangue nos olhos, ela dizia assim, eu acredito nisso, vai dar certo, vamos lá. E corrigindo o caminho, sabe, corrigindo o eixo, fez todo mundo acreditar junto. Então, é muito merecido esse prêmio. É um trabalho em conjunto, né? Porque se eu digo, vamos lá, e ninguém vem junto, a coisa não anda, adianta, né? Então... principalmente a Angelisa, que sempre foi a pessoa que, peraí, mas e se isso, aquilo, e vamos analisar os fatos, né, porque a gente fazer a coisa no impulso aí não funciona também. Então a gente sempre colocava na mesa, avaliava juntas e não dá para ser assim, mas pode ser o melhor, vamos ajustar aqui. Mas vamos, nunca a gente deixou de fazer viajar, de fazer algo, de avançar em nenhum projeto. E como continua sendo, né? E é muito curioso porque quando como ela falou no início, quando uma está mais desanimada, aconteceu um problema, aconteceu um desafio grande, a outra tá com energia. É sempre assim. Então, sempre foi assim. Sempre foi assim. Acho que dificilmente as duas caíram em algum momento, sabe? Porque tava sempre uma para apoiar a outra. Quando eu estava assim, ela, não, vai dar certo, vamos lá. E vice-versa. Então é muito bom, e tem a Raquel, né, que é a irmã mais velha, que também sempre acreditou muito na gente, sempre confiou. É uma pessoa que não está no negócio, mas ela sempre... meninas, confio em vocês, tomem a decisão, vamos fazer reunião de sócios. Ela, olha, eu não é muito meu entendimento, mas o que vocês decidirem, então isso nos dá essa força de impulsionar e de continuar e de crescer e de criar novos projetos, né? É muito importante isso tudo, né? E isso acontece muito com a nossa equipe também, né? Nós temos desde aí dos gerentes até as pessoas do administrativo, da logística, a menina lá da limpeza, né? Todo mundo engaja, acredita. Então, a gente também tem uma equipe toda que faz acontecer. Até no dia seguinte da premiação, quando eu cheguei lá, eu fiz uma fala e disse, gente, ninguém seria empresária do ano se não tivesse as pessoas, né, que estão aí ancorando a gente a todo momento, né? Ouvindo vocês falar, uma empresa familiar que também passou esse sentimento de família para os demais colaboradores, né? Como é manter isso, um negócio que a gente sabe que é um grande desafio, e o amor da família ao mesmo tempo? Eu sempre falei que a família em primeiro lugar. A minha família de origem, né? E a minha família que eu criei depois. Então, assim, tivemos várias brigas, inúmeras, né? Divergências, né? Oportunidades. Oportunidades de melhoria, a gente brinca, né? Mas, assim, a gente nunca concordou com tudo, né? Mas na hora da briga ia cada uma para sua casa, de bico com a outra, e esse sentimento de irmã e esse sentimento de o que é mais importante. Peraí, no domingo reúne todo mundo, faz o churrasco na família e lembrando tá tudo que nós certo. temos um combinado, né? Que jamais a gente ia deixar com que os negócios interferissem na amizade, na questão familiar. Então a gente disse, a gente não é mais criança, né? Então, ok, temos um problema, engole ele, no dia seguinte a vida que segue, né? Discute ele, resolve, né? Mas assim, a gente não pode levar, às vezes, um problema que tu teve lá com, sei lá, um cliente, fornecedor, com funcionário, qualquer coisa do dia, pro lado pessoal. Pro lado pessoal, e a gente sempre, nós vamos sempre poder ter a maturidade de no dia seguinte a gente se olhar e poder, né, ter uma relação legal aí, não deixar atrapalhar, porque hoje eu acho que é realmente um problema que muitas famílias hoje não se olham pela empresa, né, ou por algum problema que tiveram nos negócios. E quando tu vê, ele é de
ele começa em pequenas proporções, né? Então, eu vejo que, assim, com o falecimento do pai, que foi... Eu tinha 22 anos, né? A Morgana, 25, 26, né? Então, nós éramos muito novas para assumir um negócio. O negócio era pequeno, né? Então... Mas isso nos fez, assim... Poxa, nós tivemos uma perda grande. Nós sempre fomos uma família muito unida, assim. Sempre tivemos exemplo, o pai e a mãe, de amor, de... Sabe, eles nos criaram, assim... com muito carinho e com muito amor. Então tivemos a perda inesperada do pai, porque ele teve um infarto e morreu logo em seguida. Aquilo nos dá um choque, né, de realidade. O que realmente é importante para ti? É importante o negócio? É importante eu ter a primeira palavra? É importante a minha decisão ser a melhor? E depois, então, em 2020, a gente teve a perda da mãe, né? Então, quem sobrou? As 3 irmãs. Se a gente não se amar, se a gente não se cuidar e se a gente não preservar essa relação, do que vale uma empresa? Não existe não existe o negócio, né? Então, em primeiro lugar, é a família, né? E depois, em consequência, dá certo o negócio. Agora eu entendi que foi bem merecido. Para a empresa. Obrigada. Isso é um grande exemplo, né? E que sirva de inspiração realmente para todas as empresas familiares que tem por aí, né? Que ajudam a movimentar a economia, que são muito necessários. E que bom que vocês têm filhos, né? As filhas de vocês, que vocês estão passando esse legado, esse ensino, esse amor todo. É isso aí. A tua já está atuando? A minha já tem 29 anos, atua 12 anos no negócio. E nós temos a nossa sobrinha, Maria Eduarda, que atua 2 anos no negócio. Que é a filha da minha irmã mais velha e é a legal. cópia da Morgana. Então eu digo que a sementinha tá passando, né? E eu acho que o grande segredo disso, e a gente sempre discutiu muito sobre sucessão, porque muitas pessoas nos perguntam, a Natália é uma apaixonada pelo negócio. E ela, como ela cuida do marketing, então ela aparece mais nas redes sociais, ela... Né, foi a criadora da nova marca, junto com uma empresa de marketing da marca nova, que é a ORZ, da marca própria dos nossos produtos, que é a da Z. Então ela é muito apaixonada e ela aparece muito, as pessoas vêm nos perguntar: como é que vocês fizeram isso? Como é que vocês fizeram ela gostar do negócio? E eu acho que não tem um segredo, né? É claro que é um conjunto de fatores. Existe a questão da personalidade, da aptidão da pessoa, do perfil de cada um, porque às vezes eu não tenho perfil para estar ali no comércio, né? Eu tenho perfil para ser um médico. Então, tenho um conjunto, mas sim estar introduzida dentro da empresa. Os filhos hoje, os pais acabam muito assim: quero que meu filho vá estudar fora, quero que meu filho vá conhecer o mundo, quero dar tudo que eu não tive para ele. E o filho também não respira e não sabe o que é aquilo, né? A gente sempre comenta muitas vezes, os pais chegam em casa reclamando: eu tive um problema na empresa, e acaba se transmitindo só as coisas ruins que acontecem. Verdade. E não as coisas boas. Então os filhos também precisam, claro que aprender também, né, com as coisas que são ruins, mas sim ter amor pelo que eles talvez vão no futuro. Eles vão buscar um espelho, né? Tem que ser dentro de casa. E tem que ir criando... Tu tem que ir plantando isso, tu tem que ir criando, tu tem que ir cultivando. É importante todo esse trabalho desde pequeno. Então, como eu vejo que a Natália é fascinada, tanto que a gente fala... É a tua filha? É a Natália. E a outra que tá no negócio é a filha da minha irmã mais velha, né? Sim. Então, assim, desde pequenininha, desde a garagem da casa da mãe e do pai, ela estava no negócio. A gente fazia venda do produto durante o dia e à noite a gente embalava o produto. Então, nós chegávamos em casa, fazia as atividades normais e ia pra garagem para embalar o produto para vender no outro dia. E era uma festa aqui. E era uma festa, porque assim, uma estava sentada embalando, a outra estava limpando o litro, a outra estava colocando a tampinha, a outra fechando a caixa. Então era toda a família. Aquele momento em família, por mais que era uma obrigação, se tornou uma união, né? Eu falo muito assim para os meus filhos hoje, que eu tenho 2 pequenos, que é...
criar o momento para estar em família, né? E eles sempre criaram a gente uma mesa em que a gente montava quebra-cabeça, toda a família. A gente tinha esse momento de embalar mercadoria. E aquilo foi se criando, correio, né? colocar os pedidos para as fábricas, ia todo mundo junto, porque era o momento que o pai voltava de viagem. E que daí tu ia lá para fazer, né, colocar as cartas nos envelopes, selar as cartas. Eram momentos de diversão junto com o trabalho. E nós tivemos a perda muito precoce, né? O pai tinha 54 anos e a mãe 67. Mas tudo que eles podiam, eles deixaram. Então, cumpriram a missão deles nesse momento, né? E agora é a nossa missão, né? De deixar continuar e deixar para os filhos e fazer a sucessão, né? Que lindo, gente. Hoje a sede da empresa é onde? Nós estamos na Água Santa, nós temos a matriz, né? E agora para 2026 a gente está abrindo o filial no litoral. Legal. E os principais clientes de vocês estão espalhados pelo Brasil? Como que é? Nós atendemos toda Santa Catarina, sudoeste do Paraná e noroeste do Rio Grande do Sul. O nosso foco é clientes da área da construção civil, então varejo e construtora, mas nós estamos mais focados em Santa Catarina. Que bacana, gente. Já para nós irmos encerrando, né, esse nosso bate-papo, ouvindo tudo que vocês falaram, gostaria assim de uma característica da Morgana, da Angelisa, a mais forte. Mais forte. A característica mais Eu vou falar dela e ela fala de mim? Pode ser. A mais forte é que eu falei no palco, eu já ia falar a minha. Pode falar. A minha característica é ser muito teimosa, que eu comentei que no caso do empresário, eu considero uma característica boa, quando é uma teimosia boa, né? É claro que não é uma teimosia aí para coisas erradas, mas é persistir, né? A gente conseguir ir lá porque hoje tu vai, tenta um negócio, tu logo desiste. Ir lá com aquela teimosia e tentar até o final, desde que seja um bom projeto, desde que seja algo pro bem aí, né? Eu vou falar o que me falam, tá? Elas falam que eu sou o coração da empresa, porque eu tenho uma sensibilidade, eu tenho um cuidado, então, assim, eu acredito muito em projetos, em pessoas, e eu acredito muito que possa dar certo, né? Então, vamos deixar aí que eu sou o coração. É isso aí. Muito do lado legal. emocional, né? Obrigada, temos o equilíbrio perfeito. É isso aí. Obrigada pela presença de vocês. Hoje aqui é uma honra para o Diário do Iguaçu estar recebendo a empresária do ano, a empresa do ano, né? Aqui nas nossas redes sociais e nessa feira tão maravilhosa, onde tem nomes tão fortes aqui, né? Com certeza. Obrigada, Legal. Nós que agradecemos pelo espaço aí de poder falar um pouquinho. Obrigada, então. Obrigada. Este foi mais um podcast aqui direto da FETranslog. Em breve a gente volta com mais conteúdos para você. Fique ligado nas nossas redes sociais.